Estamos examinando o livro de Isaías, hoje o capítulo 49. Ele traz como título: "O servo do Senhor é a luz dos gentios". Eu tenho comentado com os irmãos que os teólogos e intérpretes, eles têm um pouco de dificuldade para dizer o que significam as profecias, em face deles não considerarem a eternidade da alma, quer dizer, a alma tendo criação no começo de tudo, acompanhando a história através das vidas que se sucedem. Essa é a grande chave que nos permite compreender as Escrituras num ponto de vista diferenciado. Se o homem tiver mesmo só uma vida, fica muito difícil explicar as profecias. Pode o teólogo ter o conhecimento que for, ele vai ter que fazer aí algumas colocações bem racionais. Esse capítulo mesmo, 49, os cristãos dizem que ele trata de Jesus. E os judeus dizem que se trata, na verdade, de Israel. E a gente, examinando o conteúdo, nós percebemos que há argumento para as duas coisas, né? Mas precisamos entender também, sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica, que Israel também é a salvação do mundo. Jesus disse no Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Ele não disse que vem de um judeu, ou que viria dele. Embora ele tenha deixado claro que ele era a salvação do mundo, mas também ensinou que a salvação viria dos judeus. Há aí duas coisas importantes a entender. Por quê? Jesus é o primogênito do povo de Deus, não dos outros povos. E ele é o mesmo Adonai dos judeus, é um mesmo Senhor que desceu ao mundo, ele encarnou no mundo com a missão de salvar as suas ovelhas, aqui ele chamava ovelhas perdidas da casa de Israel, e abrir a porta para que outras nações, as nações gentílicas, também pudesse gozar desta salvação e adquirir o conhecimento que ele veio trazer ao mundo acerca da eternidade da alma, da eternidade das coisas, do grande propósito de Deus para esta humanidade, de transformar esse mundo de injustiças num mundo justo, num mundo de boas vivências, num mundo cheio de paz, sem corrupção, sem prostituição, sem loucuras de toda a ordem, como nós vemos nos nossos dias. Jesus veio trazer a nós essas revelações. Mas não é só isso, é muito mais. Porque nas Escrituras nós encontramos uma farta argumentação que trata da implantação do reino de Deus na face da terra, coisa que é negada pelos cristãos. Ou quem aceita fala que vai ser só por 1000 anos. Fazem aí uma grande confusão com o milênio do Apocalipse, que é uma coisa espiritual, uma coisa que acontece nos céus da eternidade. Eles querem colocar isso na história do mundo e dizer que o reino de Deus vai durar 1000 anos e depois vai ter um segundo juízo e o mundo vai acabar, tudo vai ser destruído e quem for salvo vai viver na eternidade com Deus. Isso é só o ponto de vista dos teólogos cristãos. As Escrituras, no conjunto de ensinamentos que ela nos apresenta, elas não falam absolutamente nada disso. Não tem esse tipo de concepção de que vai ter um reinado na terra de 1000 anos, todo mundo vai viver em paz, vai ter um segundo juízo e tal. Isso não existe nas linhas gerais dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. O que nós encontramos aqui é um plano de Deus para estabelecer uma civilização no futuro que não é tocada por esses sistemas de vida que nós hoje estamos observando na Terra,
de produção, comércio, consumo, e coisas loucas, como nós estamos observando nos nossos dias. A vida que Deus pretende para esta humanidade é algo um pouco superior, algo um pouco diferente do que hoje nós estamos vivendo. Nós vivemos ainda uma fase bastante primária da vida humana, em que nós não temos conhecimento sobre a eternidade, sobre o que acontece depois do túmulo, embora isso já tenha sido revelado em vários lugares. De uma forma geral, os religiosos não aceitam isso, porque os religiosos são guiados por um espírito de atraso, e isso é de muito tempo. Então o mundo vive sem luz, é um mundo que anda em trevas, porque as religiões deveriam ser a luz do mundo, e não são. Ao contrário, mantém o homem nessa ignorância a respeito de quem ele é, de onde ele veio, o que ele está fazendo no mundo e o que acontece depois que morre o seu corpo. O homem não sabe de nada disso. Quando se pergunta, eles não sabem, eles dizem que é um mistério de Deus que não pode ser revelado. Isso tudo é conversa, pode ser revelado sim. Desde que a pessoa queira adquirir o conhecimento, ele está à disposição. Pode ser revelado através da própria Escritura. Porque o conhecimento é oculto, não é uma coisa que você lê ali e já entendeu. O Espírito vai revelar para você o conhecimento, de acordo com a sua condição de receber essas revelações. Olhando por esse ponto de vista, nós temos Jesus como primogênito do povo. O que quer dizer o primogênito? É o irmão mais velho. Seria estranho que esse servo, esperado por todos, fosse chamado de primogênito não sendo o primeiro irmão. Um primogênito é um primeiro irmão da família do povo de Deus. Do povo de Deus. E se ele é um primeiro irmão, ele é como nós. Jesus é como nós e nos chamava de irmãos. Ele nunca disse que era Deus. Embora o verbo divino falasse em alguns momentos pela sua boca. E nós podemos perceber no seu discurso perfeitamente quando ele estava falando de si mesmo e quando ele falava envolvido pelo verbo divino. Ele foi aquele que teve maior comunhão com o verbo, que é universal, o chamado unigênito de Deus, mas que é unigênito para todo o universo. Então, ele assim aconteceu com ele, ele falava como se fosse o próprio verbo em certos discursos de Jesus, porque Jesus ele é o Messias, ele é o responsável por esse mundo. E assim, não só por ele ser responsável pelo mundo em todos os sentidos, mas também por ele ser responsável, por ser responsável pelo povo de Deus. Desde o começo da história, ele é que cuida de tudo isso, tomou sobre si essa grande responsabilidade. E certamente, ele vem pastoreando este povo há muito tempo. Jesus confirma isso ao dizer que ele já existia antes de nascer. Eu vim a este mundo. O pão que desceu do céu. Ah, como que ele desceu do céu? Ele não é o filho de José? Ele não falava do filho de José, ele estava falando do conhecimento revelado, do Espírito que ele estava trazendo para ser sustento das pessoas, do mundo que andava em trevas, né? No dizer do profeta Isaías. Esse raio de luz que foi visto pelo povo, que estava sentado à sombra das trevas, é a revelação divina, é o verbo divino, com conhecimento, para que o homem possa se livrar da sua ignorância. Esse é o papel, na verdade, de Jesus, né? O chamado Cristo. Jesus, ele é o Cristo, não é Jesus Cristo, é o Cristo, aquele em quem se creu, que é o Salvador, que é o enviado. Esse ponto de vista é muito diferente das religiões, evidentemente. As religiões navegam num barco que só conhece a superfície do lago, não sabe o que tem por baixo. E embaixo tem tanto coisas boas, como tem coisas extremamente perigosas. Esse pessoal navega sem ter muita noção do perigo das coisas que estão por vir sobre o mundo. Não tem noção. Nós estamos prestes a entrarmos numa fase complicada do mundo, da humanidade, de muitas dores, sofrimentos, angústias e perseguições, e as religiões continuam aí, fazendo festa, uns achando que vão subir para o céu voando, e outros acreditando que não vai ter fim de mundo coisa nenhuma, o que é muito comum. Seguem aí bebendo, comendo, dando-se em casamentos e tudo mais. E dando-se as separações também, diga-se de verdade, em verdade, né? Então o mundo segue nas mesmas trevas que havia anterior
ao período de Cristo, anteriormente ao período do Senhor. Então, Jesus é o primogênito do povo e é o Messias, ele é o Cristo. Enquanto Israel é o primogênito das nações. E como pode ser isso? É o irmão mais velho das nações. É a nação mais velha, constituída das almas mais experientes. É difícil entender isso, irmão. É difícil entender se a gente achar que a alma só tem uma vida. Mas se a alma nasce sucessivas vezes, é claro que nós entendemos facilmente. Aqueles que nasceram mais vezes têm mais experiência na realidade. Quer dizer, no mundo onde nós existimos e estamos trabalhando para construir nele a civilização do futuro. Os homens tentam fazer isso por meios políticos e financeiros, mas não conseguem resultado. Veja a bagunça que é isso aí fora. É uma grande confusão. E o homem vai acabar destruindo a vida por causa de não saber o que é como funcionam as coisas, né? Qual é a base de uma civilização? Existe uma ciência, um conhecimento que o homem não tem, para poder estabelecer uma vida sustentável, usando aí uma linguagem que é da modernidade. Deus já está com tudo preparado. Antes do homem existir, o plano de Deus já está pronto, vem sendo agora executado. Então, Israel é a nação mais velha, constituída de almas mais experimentadas. O que Jesus faz? Jesus salva o povo. O que Israel faz? Israel salva a humanidade. Então, a humanidade vai subir para o céu? Não, não vai. Israel vai guiar a humanidade no caminho do conhecimento. Do conhecimento da ciência de Deus, da eternidade, da fidelidade que nós precisamos ter ao Senhor, da gravidade das coisas que nós temos diante de nós, precisamos seguir, mesmo que seja sacrificando aí os nossos desejos e coisas loucas que por vezes nós vivemos, né? E desejamos. Enfim, a vida nos apresenta muitas tentações, né? Nós somos por vezes arrastados. Mas o homem que é inteligente, o homem de bem, o homem que percebe que a vida não pode ser só esse rápido existir, então ele abre os seus ouvidos para ouvir o Senhor, né? O Senhor quer falar com todos eles. O capítulo não tem necessidade de ser interpretado por inteiro, porque ele faz aqui várias repetições, né, de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Então, para nós, o capítulo tanto se aplica a Jesus, que é o primogênito do povo, como a Israel, que é o primogênito das nações. Não consigo ver Israel separado do Cristo, ou de Adonai, né, ou do Messias, como queiram chamar, tanto faz. É o mesmo Senhor. Não consigo ver essas duas coisas separadas, porque tudo é uma coisa só. Do mesmo modo, nós precisamos de ter um governo único, uma mente única guiando a humanidade, o mundo, na eternidade, né? Porque as coisas não funcionam só aqui, existe uma realidade do outro lado que a gente não vê, que exerce grande influência nas coisas que nós vemos. Então nós precisamos desse governo do outro lado e precisamos de homens aqui trabalhando para a construção do futuro depois da confusão apocalíptica que nós teremos aí pela frente. Então vamos fazer uma leitura aqui da parte principal e fazermos algumas considerações. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Então, a descrição aqui logo nesses dois versículos já nos faz entender algumas posições que eu penso importantes para a nossa instrução. Primeiro, ele está falando com todo mundo, com toda a humanidade. É uma mensagem que precisa chegar a todos os povos. Ilhas, povos de longe, ouvi-me. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Não é possível nós pensarmos
que um país possa ser criado no ventre de uma mulher, não é mesmo, irmãos? Não é possível. Então, é claro que ele está falando aqui de alguém, de um homem. Para nós, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Ao dizer aqui, fez a minha boca como uma espada aguda, isso tudo está nas profecias, que fala que Jesus tem o verbo divino. A espada que há de eliminar do mundo os ímpios, os pecadores, os transgressores. A sombra da sua mão me cobriu, me protegeu, me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Né? O que era flecha? É aquilo que produzia o trabalho do homem que caçava ou do soldado que guerreava. Então, uma flecha limpa, bem guardada na aljava, que é aquele lugar, é aquela bolsa onde põe as flechas, é uma coisa preciosa, como se ele tivesse separado o Senhor para ele desde há muito tempo. O nosso Deus, separado Jesus para dar a ele toda uma história especial e uma tarefa especial, como verdadeiramente é ao longo de todo o tempo, desde quando começou a história desse nosso mundo, dessa nossa humanidade. O versículo 3 já muda um pouco de figura. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Agora deixou claro aqui que ele está falando de Israel. E nós sabemos que Israel é o pai das nações. Houve um sujeito chamado Jacó, cujo nome foi trocado para Israel. Se nós entendermos as coisas pela ótica das vidas que se sucedem, não é impossível que ele esteja aqui falando da pessoa de Israel. E nada impede que o próprio Senhor possa ter nascido no meio do nosso povo ao longo da história como os importantes personagens da história do povo. Não vamos pensar que o Cristo, que é o Senhor, ficou só nos céus da eternidade esperando o povo se formar. Evidentemente, ele deve ter nascido no meio do nosso povo em várias ocasiões. Mas ao olhar por este lado, aí já Jesus passa a ser uma pessoa como nós. E deixa de ser um Deus. Se ele tivesse nascido como Israel, por exemplo, o pai das nações, aquele que é Jacó, que foi depois mudado o nome para Israel, ele teve mulheres. Então, como que poderia a alma do Senhor ter nascido no mundo e ter mulheres? Eu não sei de onde tiraram a ideia de que o sujeito ser casado é alguma coisa errada ou indigna. Não teria nenhum problema se Jesus tivesse uma mulher. Eu acredito que ele, sendo um irmão nosso, como tudo indica que é, e não Deus, ele deve ter a sua mulher. Porque cada homem tem a sua mulher, segundo as Escrituras Sagradas. A não ser que Jesus seja um ser diferente. Um ET, sei lá, vindo de um outro planeta, de um outro mundo, no mundo das fantasias, né, como a gente vê por aí nas crenças. Nós não nos guiamos por esse caminho. Para nós existe uma inteligência no universo e essa inteligência deve guiar a todos nós no caminho do aprendizado. Nós não podemos achar que tem alguém que é diferente dos outros. Não é? Todos nós somos iguais perante o nosso Deus, segundo o que diz o apóstolo. Paulo é que diz dessa igualdade. Então não há nenhum problema de nós concebermos, por exemplo, que esse Israel que está falando aqui não seria nação, mas seria o Jacó, depois chamado Israel. Mas ele não teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel? Bom, então nós estamos falando de Israel. Os irmãos percebem que tudo é uma coisa só? Na verdade, é uma ação de Deus envolvendo almas com a finalidade de salvar este mundo da sua ignorância, das suas trevas, das suas mentiras, das suas ilusões. Nenhum problema. Podemos olhar então pelo ponto de vista tanto de ser o Senhor, Jesus ou Cristo, quanto ser Israel. Porque tanto o primogênito do povo como o primogênito das nações estão trabalhando para salvar esta humanidade. E me disse, versículo 3, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Claro que Israel glorificou o Senhor e Israel vai glorificar o Senhor no futuro. Tanto falando do tempo passado como do tempo presente,
nós estamos falando de uma glória dada a Deus por Israel, seja por Jacó, ou seja, pelo povo Israel. Porém, eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então, nós estamos assim diante de uma situação em que alguém está reclamando que já vem trabalhando há muito tempo e não vê o resultado. E o resultado até agora não chegou, evidentemente, que o reino não foi implantado ainda. Então, o resultado não chegou. Seja Israel nação, ou seja, Israel servo, ou seja, Jesus o Senhor, é como se o trabalho estivesse atrasado. 720 a.C., Isaías, falando de uma coisa aqui do futuro. Então alguém está reclamando. E agora, diz o Senhor, versículo 5, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Então, ele fala aqui de um momento em que o povo estaria perdido na sua própria confiança. Como se ele enviasse alguém e o povo não aceitasse. Parece que pode ser o Cristo. Então, nós temos Jesus, que foi negado pelo povo judeu. Mas isso tudo tem uma razão, está escrito lá, foi a vontade de Deus. E nós temos um Estado de Israel que é negado pelo mundo. O mundo não gosta de Israel. Se Israel aparece nas notícias, pode ver que raramente tem coisa boa. É só para falar de coisas que Israel fez errado. Porque o mundo não respeita Israel. O mundo trata com desconsideração o Estado de Israel dos nossos dias. São situações em que esse escolhido, este servo, está sendo humilhado, dizendo, olha, até agora nós temos aí uma coleção de promessas, né? Até o judeu poderia até falar isso. E até agora não se cumpriu o plano de Deus. O que está acontecendo, afinal de contas? Né? É como se houvesse alguém reclamando. Israel não se deixará juntar. Israel que não se deixa juntar, o povo de Deus, os judeus sempre foram unidos em torno do Senhor. Qual é esse Israel que não se deixa juntar? É o povo que estava no exílio, o povo que estava espalhado como almas, vivendo em outras famílias. Essas almas que nós achamos, no nosso ponto de vista, que se encontra em maior número no meio dos cristãos. Não estamos dizendo que todos os cristãos fazem parte desse Israel bíblico. Mas no meio dos cristãos existe um número considerável de almas que pertencem ao Israel bíblico, que nasceram nessas outras nações. E que Paulo depois desenvolveu a igreja para poder buscar essas almas, que não se deixava juntar, como se uma parte do rebanho de Deus tivesse se espalhado no mundo. Uma parte do rebanho. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. O meu Deus será a minha força. Todas essas coisas estão fartamente esparramadas aí pelas Escrituras. Deus é minha força. O Senhor Deus é que há de te cobrir com as suas bênçãos. Isso tudo está nos Salmos. É um conjunto de ensinamentos. Ele não deve ser olhado aleatoriamente. Deve ser olhado como um conjunto de coisas que vão nos ajudar a entender em mais profundidade o plano de Deus para construir nesse lugar uma civilização. Pouco é que sejas o meu servo, versículo 6, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel que estão espalhados. Está bem aí no versículo 6. Também te dei para a luz dos gentios. Ora, quem que é a luz dos gentios? É Jesus, é o Cristo, não é? Mas também é Israel, vai ser a luz dos gentios. Mas se aplica normalmente. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam.
os reis o verão, e se levantarão como também os príncipes. E eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo certo, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra. Ué, o que é aliança do povo? De que povo? Do povo de Deus. Aliança de quem? Não é, irmãos? Só existe aliança, necessidade de uma aliança, se for juntar duas metades. Os irmãos concordam? Ninguém casa sozinho e põe uma aliança no dedo, não é, irmãos? É capaz de ter alguém que... eu vi falar esses dias, né, irmãos, uma coisa louca dessa. Os irmãos, não sei se viram notícia na televisão, que hoje tem pessoas que casam consigo mesmo, consegue essa proeza, né? Vive sozinha, casa consigo mesmo, faz uma cerimônia e tudo mais, né? A loucura do mundo chegou a esse ponto. Mas só se casa quando há duas metades que precisam ser unidas. Então é necessário que seja feita uma aliança entre essas duas almas. Se ele fala que vai ser a aliança do povo, é porque o povo está dividido. É casa de Israel e casa de Judá. Eles continuam que as almas são as mesmas. Aquelas almas do passado estão aqui hoje. E acrescidas mais ainda, porque tanto Judá quanto Israel expandiram-se em número de almas. E o Senhor está pastoreando. Este servo vai ser a aliança do povo. Ele vai juntar finalmente Israel com Judá, né, que é judeus e cristãos, no nosso ponto de vista. Esses são aqueles gentios que o apóstolo Paulo procurava. E para restaurares a terra. Por que restaurar a terra? Você restaura uma casa que está tudo certinho nela? Não. Não, né, irmão? Vamos restaurar uma casa que foi destruída. Uma casa que está abandonada, que está mal cuidada. Mas é a mesma casa. Então, quando os teólogos do cristianismo dizem que o mundo vai acabar, eles não têm explicação para nada. Eles falam que Deus vai fazer um mundo do zero. Zerinho. É uma nova terra, né? Porque o profeta Isaías usou dessa expressão. Então, como na cabecinha deles Deus faz um mundo do nada, mesmo acabando com esse, fazendo o outro, porque Deus é Deus, né? Então, não tem problema para eles, é assim. Não tem casa a ser restaurada, se não tiver que arrumar a casa, não tem casa a ser restaurada, mas as escrituras dizem que a terra será restaurada. As terras assoladas serão novamente cultivadas. E destruíram a terra, estão destruindo hoje a natureza. E um dos grandes trabalhos que o povo vai ter que desenvolver na terra, o povo de Deus e as nações salvas, será recuperar as terras destruídas, os mares contaminados por todo quanto é tipo de doidice, né? De plástico, esgoto, droga e mais tantas coisas, né? A terra que recebe o lixo, que é enterrado em muitos lugares dentro do chão e tantas coisas mais. A contaminação do ambiente terreno com venenos terríveis, usado hoje como herbicidas, né? Diz que se não aplicar os herbicidas não colhe comida para o povo. E precisa produzir muito, porque o povo consome muito. E isso é assim porque desequilibraram a natureza, né? Eles mesmos desequilibraram a natureza e agora tem que pôr veneno em tudo que produz. E isso contamina o solo. Muitas coisas permanecem na natureza. Os interesses econômicos, tantas coisas que estão por trás disso. E ninguém se importa verdadeiramente com o planeta. O que importa é a pessoa ganhar dinheiro. Esse é o espírito que está por trás dessa grande confusão. É o espírito do interesse. É aquele espírito que está sentado no cavalo preto, né? Uma balança na mão, que exprime o comércio, né? Lá no Apocalipse. Então, a terra será restaurada. Será restaurada por este servo, pelo Senhor, como Jesus ou Adonai, por Israel, como o povo de Deus,
a orientar as nações do futuro. Isso está nas Escrituras. Eu sinto muito os teólogos aí que pensam de outro jeito. Sinto muito, sabe? De fora a fora. Não adianta vocês inventar coisa, distorcer para cá, distorcer para lá, fazer alegoria para cima e para baixo. Alegoria é lixo, dizia Lutero. Alegoria é lixo das Escrituras, é o lixo das Escrituras sagradas. Então ficam fazendo alegorias para tentar explicar uma coisa que eles não sabem. Aí inventam tudo quanto é loucura. Está por toda parte. A terra será restaurada, porque ela vai ser destruída. Já está destruída, mas vão fazer mais loucuras ainda. Então, ela vai precisar de um trabalho demorado, de reconstrução. Isso será feito por este servo, segundo está escrito aqui. Olha, o capítulo começa chamando ilhas, povos, nações de longe. Não está falando, é aquilo em Israel, é Canaã, não está falando disso, está falando, é uma profecia que fala do que vai acontecer no futuro. E aí ele sai aqui dizendo, né, quem que é o servo dele? Ó, para dizer aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Tudo isso é iluminação. A terra sendo iluminada com uma nova consciência, irmãos. Com uma nova verdade, com algo que não é produto do homem, é revelação de Deus. Isso é claro. Eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos, haverá o seu pasto, não faltará comida, ó, não terão fome, nem sede, nem calor, nem sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Uma vida com Deus, uma vida de estreita relação com o Deus de Israel. E farei de todos os meus montes um caminho. As minhas estradas serão levantadas. Eis que esses virão de longe. E eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Aqui depois ele desdobra de novo na reclamação do servo, né, do Sião, dizendo que até agora isso não aconteceu, e ele de novo repete as bênçãos ao final desse capítulo. Então os irmãos podem depois, em casa, fazer uma leitura mais cuidadosa, e os irmãos vão perceber que aqui tem mais ensinamentos. Aqui à frente, né, tem várias coisinhas que nos faz entender que dessa reclamação, embora eles estivessem pensando, os servos, né, estivessem pensando que ainda não aconteceu, que é tardio as providências de Deus, ele fala, não, nós estamos preparando aí um vestido para a noiva, né, como que não é a igreja, que é a Nova Jerusalém, é o mundo novo, a nova humanidade. Então, tem muitos ensinamentos aqui que os irmãos ainda poderão em casa ver o desdobramento do que foi feito e falado até agora aqui nesse capítulo. Tá bem? Então, que nós possamos entender melhor as coisas e saber que nós pertencemos a esse povo. Nós somos o Israel bíblico. Alguns de nós são almas dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguns de nós são almas vindas da tribo de Judá. Somos judeus vivendo como gentios. Do mesmo modo que há entre os judeus almas gentias vivendo por lá. E são esses judeus fracos de fé, materialistas, que não acreditam em nada, que se prostituem. São judeus que não são fiéis, não são verdadeiros. O que mostra que a descendência biológica nem sempre é a descendência de natureza espiritual, a descendência do espírito. É isso que interessa. Nós cremos e fazemos parte deste povo. Sigamos firmes, que todos nós temos ainda muita coisa a fazer por este Deus, por este servo do Senhor. Tanto por Jesus, que é o Cristo, como por Israel, que é a nação que haverá de estar diante das outras nações, mostrando os caminhos da verdadeira felicidade. Nós sejamos todos abençoados em nome de Jesus, o Senhor. Amém.